que estão forçando muito a questão da dúvida, né? Dizendo não, porque a pesquisa, primeiro que até o seriado criminal já havia sido estabelecido esse formato de pesquisa que eu achava mais fácil. Eles estão tentando forçar que eventualmente daria para fazer pela Bíblia, eu achava pela Bíblia muito demorado. Né? Teve que eventualmente ficar horas verificando ali página de Bíblia e tal, eu achava que não era muito adequado. Tipo, ir para frente da Bíblia, depois voltar, depois ir outra página, depois ir para outra, depois não sei o que, depois abrir em outro ponto, eu achava que não era adequado. Não que eu não pudesse buscar coisas específicas, mas eu achava que a pesquisa completa em relação a vários argumentos não seria interessante. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, não, porque justamente, eu não diria questão de confirmação para mim, exatamente, eu não teria naquele momento coragem de fazer a pregação, então, sem a questão da igreja, o que também, na verdade, era uma dúvida, uma vez que, de repente, se eu recebesse essa ajuda, poderia, se de alguma forma, evitar o conflito, vamos verificar o que eles pensam a respeito. Então, mas eu achava que isso era necessário. Então não é só, por exemplo, eu falo assim, não, porque a confirmação, permissão, não, mas eu não concordo com isso, porque a confirmação ou permissão, elas demandariam e trariam alguns argumentos justificadores ou, vamos dizer, motivadores, explicando por que eventualmente isso seria permitido ou não. Né? Isso viria junto com a argumentação. Então, então essa questão que quando falo confirmação, mas confirmação também é pesquisa, na verdade. Então, mas isso também seria, né? Só que a questão de novos argumentos, não concordo, porque eu acho que seria, pela igreja, na minha opinião, muito mais rápido. Bem mais rápido. Então, é isso, eu não concordo. Fazer pesquisa antes. Não, mas levaria muito tempo. Então faça. Não, daria, eu acho que não seria adequado. Inclusive, na verdade, vejo como as coisas não são assim. A pesquisa já tinha sido feita porque daí eu falei no canal, né, sobre mandamento. Na igreja ainda demandava a questão da coragem, só que daí surgiram novos argumentos. Né? Então, aí, a partir desse momento, por mais que já houvesse antes, aí tá, eles não falaram antes sobre a questão da pesquisa, não importa porque eu já havia a possibilidade. Mas além disso, daí eu falo no canal, ou seja, eles não têm mais essa crítica, eles não podem mais criticar a questão da pesquisa aqui porque eu falo no canal. Depois a questão reabre, mas aí eu acho que é melhor verificar a opinião da igreja, porque eu acho que tem argumentos aqui que são difíceis de entender ou até difíceis de aceitar. Aí eu achei que a pesquisa na igreja seria mais rápida. Eles queriam que eventualmente eu fizesse a pesquisa sozinho. Não, mas eu achava muito incômodo fazer desse jeito. De qualquer forma, não adianta, porque se eu tivesse feito a pesquisa, eu teria que angariar coragem para eventualmente pedir a permissão da igreja. Ou fazer algum tipo de confirmação. Ou verificar se como de alguma forma seria feita a pregação lá. Se eventualmente haveria ataque, se não, e blá 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 blá. E verificar essas outras questões, que na verdade são dúvidas também. Então essa é que é a questão. Não adianta, por exemplo, eu buscar uma confirmação específica de que a pregação deva ser feita, por exemplo, e argumentos eu já tinha. A questão é que a igreja ainda poderia bolar novos argumentos. Eles estão falando que eu teria como pesquisar, no caso, ainda, vamos dizer, mais alguns argumentos, só que eu não acho, porque por exemplo, eu acho que a igreja, em relação aos argumentos que ela teria contra ou a favor dos mandamentos, ela já saberia há mais tempo. Então ela já entenderia mais esses argumentos. Daí que tá, mesmo que eu pesquisasse alguns desses argumentos, totalmente eu não entenderia sobre ele. Porque eventualmente a igreja saberia e deteria alguns detalhes que eu não teria eventualmente como saber. Ou aumentaria muito o tempo de pesquisa que eu teria que eventualmente. Então é que tá, eles teriam porções de argumentos, ou mesmo argumentos inteiros, que eu não teria. Então era essa a questão. Né? De qualquer forma, não, porque precisava justamente ali para verificar se daria de alguma forma algum conflito ou não. Mas isso também era necessário. Isso era necessário. Essa era a questão. E não adianta ver o pessoal do Globo News, não, porque eventualmente não. Falando sobre ali no caso, uma pessoa ali que faleceu. Não, porque ele não espera eventualmente os outros, no caso, darem permissão. Ué, mas se eu. Então, mas aí que tá. E talvez eles estejam questionando isso, mas então eles estão dizendo que eventualmente eu poderia ser impositivo. Então eles estão dizendo assim: não, mas você não precisa esperar os outros. Então seja impositivo. Mas eu estou achando que justamente a questão de ser impositivo é justamente o erro. É justamente errado. Não, mas eu não preciso da confirmação dos outros. Não, mas isso é ruim. Talvez ser impositivo seja justamente um problema. Não preciso da opinião dos outros. Não, mas peraí. É que se eu não fizer isso, então eu estou sendo impositivo. Então eu estou sendo, inclusive, antidemocrático. Aliás, uma coisa que a Globo News eventualmente também critica. Quem eventualmente está sendo antidemocrático agora? Então eu não concordo. Eu quero verificar a opinião, mas a opinião que eu quero verificar não é só sobre a questão de confirmação ou permissão. Eu quero verificar
ou pelo menos, se não confirmação ou permissão, pelo menos não incômodo, não atrapalho no que se refere à pregação. Não, mas eu não quero só isso. Eu quero verificar outros argumentos. E aí que tá, eu não sei se eu entenderia, mesmo que eu fizesse alguma pesquisa, veja só, nesse ponto eu não concordo, porque eu não teria como na minha pesquisa antever todos os argumentos e todos os detalhes em relação a isso. Eu tenho como antever alguns argumentos que tem, eu não sei se todos os detalhamentos que poderiam surgir em relação, mas por isso que eu não fiz. Há detalhes que eu não conseguiria verificar, ou até argumentos integrais que eu não conseguiria verificar em pesquisa. Que eu teria que eventualmente fazer associação com base nos argumentos alheios, mas é isso que foi pensado. Mas era essa a questão. Então não. Eles estão dizendo. Aí tá, eu acho que o argumento deles, na minha opinião, errado é que eu podia fazer uma pesquisa integral sobre esse tema. Não, nem acho que daria. Ainda mais não, eu não conseguindo, por exemplo, perguntar coisas que eventualmente surgiriam no caso. Vamos dizer, novos argumentos, mas sem uma ideia base que levaria à ideia específica. Né? Então eu não tenho uma base ali para eventualmente, por exemplo, a liberdade de divergência, mas eu não tenho nada que eventualmente me ligue a esse uh, ponto específico sem um argumento prévio. Mas eu não tenho um argumento que leve a esse outro argumento. Então, veja, pega o exemplo da liberdade de divergência. Eu não tinha um argumento inicial que levaria a isso. Mas não tinha nenhum argumento inicial. Não tinha um argumento que levasse, eventualmente, a essa conclusão. Não tinha um ponto de partida para, eventualmente, fazer essa conclusão específica. E aí que tá, em relação a outros temas, mas é a mesma coisa que poderia acontecer. Eu não teria como, eventualmente, entender ou antecipar, fazer uma pesquisa completa em relação a todos os detalhamentos, em relação a todos os argumentos. Aí que tá, não. Aí que tá, independente, então, veja como tá errado. Eu não achei que dava, mas esse já era o pensamento em 2021. Como eu não achei que dava para fazer todos os detalhamentos, justamente por isso que a pesquisa é necessária. Não, mas não sei o que é enrolação. Não, eu achava que tinha muita coisa que eventualmente alguns detalhes só a igreja saberia. Eu não teria como depender isso da Bíblia. Eu não teria como antecipar todos esses detalhes. Eu teria que eventualmente fazer, fazer outras indagações. Então era essa a questão. Né? Não concordo com esse negócio de. Não, mas então a pesquisa antes. Mas quem disse que eu achei que pela Bíblia. Aí tá, ó. Quem disse que eu achei que pela Bíblia haveria todos os argumentos? Haveria todos os detalhamentos, vamos dizer, possíveis em relação a esse tema. Então, eu não acreditei nisso. Né? Então fica esse complemento no canal, justamente veja como vocês estão errados, pela extensão de tema que eu pensei sobre filhos espirituais e sobre maternidade espiritual, eu não achei que pela Bíblia se poderia fazer todas as antecipações de detalhamento sobre esse tema específico. Principalmente em relação a quais seriam os argumentos contra os mandamentos. Eu achei que os argumentos nem estariam na Bíblia para saber dos detalhes bem específicos, ou argumentos inteiros, ou porções de argumento. Mas eu não achei isso. Mas isso pode não ser feito. Exatamente, mas isso eu estou tentando ter. Então, é essa a questão. Tanto na questão da permissão como na questão da pesquisa, eu não achei que naquele momento a Bíblia deteria todos os argumentos para se falar sobre maternidade espiritual. Talvez detesse, vamos dizer, mostras de por que os argumentos estariam errados. Isso até poderia ter. Agora, todos os argumentos contra os mandamentos estariam na Bíblia? Não, isso eu não acreditei nisso aí, não. Então não teria como antecipar, né? Então não haveria. Então foi justamente, eu não achei que eu conseguiria fazer antecipação de pesquisa e nem de confirmação. Porque a confirmação eu teria que verificar o que a igreja tem a dizer. Né? Então eu não tinha fé de fazer essa pregação, veja como eles estão errados, eu não tinha fé de fazer a pregação sem a confirmação da igreja, mas esse argumento já era uma coisa sabida. E eu não tinha fé de fazer a pesquisa porque eu achava que. Aí tá, eu achava em 2021 que a Bíblia não teria todos os detalhamentos sobre ela não teria todos os detalhamentos sobre o tema, no caso de a pregação não ter de ser feita, ou se a pregação tivesse que ser feita, mas os argumentos contra os mandamentos estivessem fora da Bíblia, a Bíblia não deteria todos os argumentos listados dentro dela mesma
para, no caso, impedir a pregação. Só quem teria eventualmente isso seria alguma teologia, alguma coisa, e pessoas da igreja poderiam deter uma lista maior de argumentos, no caso, contra os mandamentos. Isso sim. Agora, não que a Bíblia trouxesse todos esses argumentos para eventualmente eu pensar e para depois concluir sobre os argumentos ali contrários à questão dos mandamentos. Por isso que naquele momento, justamente, eu achei que a pesquisa não poderia ser feita porque a Bíblia não apresentaria todos os argumentos, mesmo que talvez ela tivesse, no caso, todas as respostas. Ela poderia ter as respostas, mas ela não teria a crítica específica. Então é que tá, eu não conseguiria ligar, no caso, a resposta a críticas, porque exatamente eu não conheceria as críticas, eu não conheceria os detalhamentos das críticas, inclusive as críticas que eu poderia acreditar, né? Então fica esse complemento no canal. O que o pessoal está falando não é isso aí. Então fica esse complemento.